Você já ouviu a expressão "tudo aconteceu numa fração de segundo"? Quer dizer que tudo aconteceu muito rápido, em menos de segundo. Isto porque a palavra fração significa quebrado, partido ou o que foi dividido. Na matemática, não é muito fácil precisar quando foram criados alguns conceitos, como por exemplo da fração, mas existem algumas ideias. Muitos autores afirmam que o conceito de fração é muito antigo, ali perto de 3.000 anos antes de Cristo. No Egito, o faraó distribuía as terras para agricultores e no período das chuvas, com a enchente do rio Nilo, a força das águas levava parte desses terrenos. Com isso, os terrenos diminuíam de tamanho. E lá vinham os agrimensores, ou os chamados estiradores de corda, medir novamente as terras. Como ainda não existiam régua, fita métrica ou metro, a unidade de medida da época era uma corda de tamanho pré-determinado. Para medir, os oficiais esticavam a corda várias vezes até completar o tamanho do terreno. Acontece que nem sempre a medida dos lados do terreno era exatamente do tamanho da corda inteira. E era preciso aceitar a parte da corda inteira como medida. A esta parte do inteiro que os egípcios chamaram de fração. Fração representa uma divisão em partes iguais. A fração representa ainda parte de um objeto inteiro. Vamos ver como se escreve uma fração. O número de cima é chamado de numerador e representa quantas partes serão utilizadas. Já o número de baixo é chamado de denominador e indica em quantas partes o objeto foi dividido. Esta é a fração 1/2. Dividindo-se alguma coisa em duas partes, cada uma destas partes representa 1/2 ou metade. Portanto, metade ou 1/2 equivale a uma parte de duas em que o objeto foi dividido. Esta é a fração 1/3. Dividindo-se alguma coisa em 3 partes, cada uma delas é 1/3. Logo, 1/3 ou a terça parte representa uma parte das 3 em que o objeto foi dividido. A fração 1/4 ou quarta parte tem o número 1 como numerador e o denominador o número 4. Veja que o objeto foi dividido em 4 partes. Logo, 1/4 é uma parte de 4. A fração 1/5 tem o número 1 no numerador e o número 5 no denominador. 1/5 ou quinta parte representa uma parte das 5 em que o objeto foi dividido. Para finalizar esse vídeo, vou mostrar a fração 1/10. Esta tem o número 1 no numerador e o 10 no denominador, indicando assim que o objeto foi dividido em 10 partes, porém apenas uma está em destaque. 1/10 ou a décima parte representa uma parte das 10 em que o objeto foi dividido. Fácil entender porque a fração é parte de um todo, não é verdade? Bom, até o próximo vídeo.